Estamos no segundo módulo, falando sobre pré-natal. Vamos falar especificamente agora sobre os exames necessários para que você fique mais tranquila durante a gestação. Para isso, estamos recebendo a doutora Vong Xin Ye. Ela é ginecologista e obstetra. Obrigada mais uma vez por vir aqui no Alô Mamãe. Agora vamos falar sobre os exames de pré-natal. Quantos exames, por exemplo, de ultrassom são necessários para que a mãe fique segura? Olha, para a gestação de baixo risco, ou seja, a mãe não tem nenhum problema de saúde, tá? Normalmente se pedem 3 exames básicos, principais, 3 exames de ultrassom. Ah, 3 exames de ultrassom durante os 9 meses? Durante os 9 meses. Tá, então tem que fazer... No entanto, isso é preconizado. No entanto, à medida que a gravidez vai evoluindo, nós solicitamos mais para a tranquilidade, não só da mãe, como a nossa. Também, para acompanhar, né, a paciente. Isso. O primeiro ultrassom mais importante é para a datação, para confirmar a idade gestacional. Quanto mais precoce, melhor. Sim. Em torno de 7, 8 semanas de gestação. Antes disso, ele não aparece no ultrassom. Ah, é? O bebezinho está lá, mas não é detectado, porque o exame tem... Mas o batimento cardíaco, sim, talvez, no Se tiver em torno de 6 para 7 semanas, sim, com o Doppler, que vai ver a pulsação do coraçãozinho, da circulação. Mas antes disso, a circulação está lá, mas ele não é detectável pelos ultrassons que nós temos, que são de última geração, mas tem uma limitação técnica. Tá? Com isso, eu tenho uma margem de erro muito pequena para a idade gestacional. Tá? Dias. 2, 3 dias de erro. À medida que a gravidez vai evoluindo, o erro vai sendo maior. Porque eu estou tentando mensurar, medir cronologia com volume. Sim. Então, eu vou tentar adivinhar a idade daquela gestação pelo volume do bebê, pelo tipo de placenta, pela quantidade de líquido. Claro, tem outros dados também, mas quanto mais precoce, melhor. E aí esse daí, então, em torno de 7 semanas seria indicado, 7 semanas, 8, para fazer o primeiro. Entre 7 para 8, isso. E aí o segundo ultrassom? O segundo, muito importante, é em torno de 12, 13 semanas. Tá? Às vezes varia 11, 12, 13, para ver o desenvolvimento morfológico do bebê, ou seja, se tem alguma malformação detectável. Normalmente, assim, nós leigos, né? Você fez ultrassom, tem os 5 dedinhos da mão do lado, 5 dedinhos, tá tudo, os dedinhos, geralmente é só os dedinhos que se falam, mas o ultrassom tem a qualidade de fazer um exame geral, notar qualquer anomalia se tiver, depois de 15 semanas já. Depois de 15 semanas, sim. Tá? Mas você tem o terceiro ultrassom importante, que é o segundo ultrassom morfológico, que é em torno de 22, 24 semanas, 23, 24 semanas, que vai me mostrar se o bebê está bem desenvolvido. Sim. Então, o primeiro morfológico vai me tentar detectar se há alguma malformação associada. E não tendo, o segundo vai me dizer se com aquele organismo totalmente diferenciado, se ele está completamente desenvolvido. Entendi. E a malformação no segundo ultrassom, que tipo de malformação poderia ser detectada? Seriam mais os congênitos, não tanto genética. Por exemplo, se eu tive uma infecção, uma virose nesse meio tempo e essa virose atingiu o bebê. Então, eu posso ver essa malformação com alterações no desenvolvimento do órgão específico que seja atingido, que foi atingido. E então aí seriam os 3? Os 3 básicos. Tá. E aí exames que detectam as chamadas doenças gestacionais, né? Tem diabetes gestacional, tem pressão alta, que a pessoa não tem esse tipo de doença antes da gestação, mas durante a gestação ela adquire e depois some, não é isso? Algumas... Quando essas duas doenças, vamos ficar com essas, aparecem na gestação, é porque ela tem uma predisposição. Ah, é? É. Muitas vezes... Eu pensei que fosse só de gestação mesmo. Não, então a pessoa tem uma predisposição. Tem uma predisposição. Então tem que ficar já alerta, muito qualquer alerta. que seja uma doença que já tenha aparecido antes.
muitas vezes está condicionada a uma situação de saúde prévia à gestação. Por exemplo, a obesidade é uma delas. Ela leva ao diabetes gestacional e também à hipertensão gestacional ou à pré-eclâmpsia, que só existe na gestação, porque ela depende da placenta. A pré-eclâmpsia é uma pressão alta que aparece só na gestação, mais para o final da gestação. Mas isso você falou que talvez venha se a pessoa é obesa, mas se ela não for, também pode ocorrer uma pressão alta. Pode, mas o risco é bem menor. O risco é bem menor, porque ele está atrelado a essas alterações do próprio organismo já prévio. Ou seja, você não tem uma saúde tão boa, tão preparada para uma gestação. Normalmente, essas doenças gestacionais, elas ocorrem em mulheres de 35 em diante ou não? Em qualquer idade pode acontecer, principalmente nas adolescentes que estão em desenvolvimento. Isso. Porque o corpo está em desenvolvimento ainda e ele não dá conta, vamos dizer, da maturidade. Ainda o corpo não está maduro o suficiente e já vai gerar uma outra vida. Então. Isso, a pré-eclâmpsia principalmente é mais frequente em adolescentes. Nossa, não sabia, olha. E na outra ponta, né, idades acima de 35, se ela tiver boa saúde, não tem nenhum risco aumentado, mas em geral as doenças, essas que nós citamos, aparecem depois da quarta década. Então, em geral, é depois dos 30. Parece na quarta década, né? É bonito, mas a gente fala, você vai, né? Ele vai ficando mais... Hoje, todo mundo, né, procura primeiro ser uma boa profissional, depois vai pensar em ter a prole, né? É verdade. Então, acaba sendo depois dos 35. E como são detectadas essas doenças gestacionais que nós comentamos, o diabetes, a pressão alta? Durante as consultas periódicas, existem alguns exames que são solicitados. Exame de sangue, além das medidas, né, de pressão, de avaliação de peso que a gente faz durante as consultas. Então, o exame é obrigatório, fazer o exame da glicemia. Né? E é exame de sangue. Exame de sangue, isso, né? E a medida da pressão é a medida clínica mesmo durante a consulta. Quantas vezes a gestante tem que ir ao médico durante a gravidez? É uma vez por semana, uma vez por mês? O que é mais indicado? Contando que esteja tudo bem, tranquilo, né? A primeira consulta, assim que tiver a suspeita, para fazer o diagnóstico. Os exames solicitados serão tipagem sanguínea, que é muito importante. Para saber se o tipo do sangue do pai é compatível com o sangue da mãe? Isso. Mas veja só, é um dado que já poderia ter previamente, né? Sim, verdade. Se fizer os exames periódicos, assim... Normalmente as pessoas já sabem que tipo sanguíneo mas a gente repete toda vez, porque é muito sério, né? Hemograma completo, tá? Eu vou falar só o mínimo necessário, tá bom? Tá? A glicemia de jejum, né? Exame de urina, urina 1, urocultura antibiograma, porque é muito comum a gestante ter infecção urinária assintomática. Muitas vezes ela nem sabe, não percebe. Isso pode afetar o bebê, aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, de baixo peso, como qualquer infecção. Nossa, né? E é comum adquirir ou desenvolver É muito comum desenvolver durante a gestação, porque muda toda a anatomia dela. Sim. Então muda, os órgãos trabalham diferente, né? Então, outro exame muito importante, que é um pacotinho, né? São as sorologias, tá? HIV, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, tudo, e as hepatites, né, A, B e C, também. Mas veja, volto a insistir, esses exames devem ser feitos antes de se pensar em gestação. Eu só vou confirmar após. Porque, por exemplo, a rubéola, existe a vacina para me proteger. Entendi. Eu não preciso correr o risco de ter um bebê mal formado por ter adquirido a rubéola em vigência da gestação. A mesma coisa para as hepatites, principalmente A e B, que tem vacina. E principalmente a B. Então, B é muito sério. Se o casal resolve ter um filho, eu digo casal porque as mulheres... É o casal mesmo. É o casal é o casal mesmo. Porque sobra, parece que fica muita coisa com a mulher, lógico que bastante, mas
O acompanhamento, na minha opinião, é tão fundamental que o marido vá com a esposa ao ginecologista. Sempre. Porque, às vezes, é a mãe da gestante que vai. Tudo bem, também é um apoio. Mas é importante que o pai participe desde o começo. Por exemplo, todos esses riscos que a mãe pode correr e pode ser evitado, é importante que ele saiba também, né? Sem dúvida. E ele vai colaborar em casa, lembrá-la. Ele também, imagine se ela não estiver vacinada, protegida por uma rubéola, e ele adquire durante a gravidez, é muito azar. Mas e aí ela pode, né, ser contaminada. E assim, todas essas doenças que você falou, até que você falou o pacotinho da sorologia, tudo isso pode ser detectado apenas com exame de sangue? Exame de sangue. Que é simples. E aí depois volta-se a fazer exames de sangue. Esse é o primeiro para ver como é o indivíduo em si, né? Isso. E depois continua-se fazendo outros exames de sangue, a gestante? Se não houver nenhuma intercorrência, né, algum estado de saúde diferente, uma doença, com 28, 30 semanas repete os exames. Então repete hemograma, a glicemia, o exame de urina e as sorologias. Isso é lei no nosso país. É lei, então? É lei. Então não tem nem como esquecer. Não é só para particulares? Não, é para todo mundo. Pode exigir, deve ser feito. Não pode ser esquecido jamais. É um preparo para recepcionar o bebê também. Então, quem tem apenas o SUS que... Deve ser feito exatamente como eu estou falando agora. Se faz também no SUS. E ultrassom também tem obrigatoriedade? Tem obrigatoriedade, igualzinho. Do governo igualzinho. E pode pedir que tem todo o direito. Tem todo quantos exames a gestante pode pedir pelo SUS? Então, todos esses que eu estou falando podem ser pedidos. Os 3 de ultrassom também? Os 3 também? são obrigatórios. Sim. Porque não tenho como detectar uma malformação se eu não fizer nessa fase. E se eu passar do período dessas idades que eu citei, o primeiro entre 12 e 13 semanas, eu perco o parâmetro de referência para malformação. Entendi. Tá? Então, o SUS também segue as mesmas regras do privado. Saúde é saúde, né? Saúde é saúde. Não importa Não, pequenos cuidados, às vezes, evitam problemas pro resto da vida, né? Muito. Então, vale a pena. Isso. Bom, obrigado mais uma vez por sua presença aqui. Nós terminamos o segundo módulo do período do pré-natal e falamos sobre exames. Continuaremos com esse assunto em seguida. Se você quiser, nos acompanhe. Obrigada.